I'm the most celebrated famous virgin in the world. And you're kind of like, what is it, guys? What do you want? Who do you want me to be today? O mundo inteiro me rotulou como a deusa da pureza absoluta. Aí você se pergunta, cara, o que essa multidão doentia realmente esperava arrancar de mim? Que tipo de personagem querem que eu vista hoje? Tem figuras tão cravadas na nossa cultura que parecem viver para sempre. Essa lenda já lucrava fortunas antes de engatinhar, virando uma febre global muito antes de bater a adolescência e engolindo uma juventude caótica, cercada por polêmicas cruéis que teriam despedaçado a mente de qualquer pessoa normal. Após sumir dos holofotes, ela voltou com sangue nos olhos décadas depois para tomar as rédeas da própria história. Bora escancarar a realidade por trás dessa trajetória. Marco Zero. A futura lenda nasceu em Manhattan, no dia 31 de maio de 1965. Filha de uma ex-modelo e de um executivo podre de rico da alta sociedade, o destino da garota já estava totalmente traçado. O casamento afundou quando ela tinha 5 meses de vida. Ela amou o pai até a morte dele em 2003, mas a mãe manipulou com frieza cada passo dela rumo ao topo. Com meros 11 meses de idade, já estrelava campanhas de sabonete para o país todo. Piscou, ela já vivia engolida por uma rotina exaustiva de gravações publicitárias. A magnata Eileen Ford criou uma agência infantil inteira só para sugar o potencial dessa menina. Desde o berço, moldaram a garota milimetricamente para ser idolatrada pelas massas, tudo controlado por sua tutora obcecada. O limite quebrou quando a menina de 11 anos estrelou um filme francês polêmico lá em 1978. Vivendo a Violet, ela encarnou uma menina pura criada na zona boêmia de Nova Orleans em 1917, pela personagem da noite de Susan Sarandon. É asqueroso pensar como a produção expôs essa criança a cenas absurdamente pesadas e exploratórias abusos gravados, que hoje, com toda razão, dão cadeia firme. Lá em 1978, Cannes até exaltou a ousadia de Pretty Baby com prêmios e a indicação à Palma de Ouro. Porém, sua realidade nua e crua aterrorizou os críticos, gerando um ódio colossal e censuras brutais nas terras canadenses e australianas. A galera que passava pano jurava que era pura arte, vendendo longa como um reflexo corajoso e visceral de um passado sombrio, mas, na moral, jogar uma criança indefesa de só 11 aninhos no meio daquela nojeira acendeu uma revolta tão justa e implacável que o sangue ainda ferve nos dias de hoje. Hoje, olhando para tudo isso com a cabeça de uma mulher madura, ela bate no peito e crava que esse filme super polêmico foi a sua única e verdadeira obra-prima no cinema. Embora tenha defendido com unhas e dentes a visão do diretor, ela não passou pano pro lado sombrio e revoltante da situação. Afinal, uma menininha não tem como autorizar coisas desse nível, mesmo com o aval cego da própria mãe. O mais revoltante? Essa sujeira foi muito além daquele projeto. Voltando a 1975, um cara fez registros completamente perturbadores daquela garota de 10 aninhos. Acredite se quiser, a própria mãe vendeu os direitos da imagem por míseros $450. Eram os anos 70 e essa exploração nojenta conseguia burlar a lei, mesmo causando nojo no público. Porém, ao completar 18 anos, ela foi gigante e peitou o sistema para enterrar essas imagens para sempre. Essa guerra judicial esgotante terminou nas mãos da alta corte de Nova York, que num placar revoltante e apertado de 4-3, acabou protegendo o fotógrafo. O Gross tomou posse absoluta daquelas imagens, arrancando da Brooke qualquer pingo de controle sobre as lembranças vulneráveis da sua própria infância e da Lagoa Azul. Que covardia. Chegando em 1980, a Brooke, com quase 14 anos, protagonizou A Lagoa Azul com Christopher Atkins, de 18. Essa obra bizarra pega 2 primos da era vitoriana, arranca eles da civilização e os joga numa ilha cruel do Pacífico Sul. Totalmente abandonados, esses adolescentes passam por um despertar carnal violento, quebrando a solidão absurda ao gerar uma criança no meio do nada. O filme exigiu que a garota gravasse cenas perturbadoras totalmente sem roupa. Um absurdo. Tempos depois, ela precisou jurar no Congresso que usaram dublês para certos ângulos, enquanto seu próprio cabelo escondia o resto de propósito. Dublês mais velhas entravam em cena quando a coisa pesava. Mas a real? A equipe inteira sabia que lucrava horrores explorando uma criança de 14 anos. No documentário de 2023, Shields desabafou que transformaram sua adolescência num circo lucrativo. O próprio Atkins confessou que nenhum estúdio atual aceitaria esse projeto. Ele relatou um set caótico, cheio de acidente e crueldade nojenta contra animais. Para piorar, Brooke revelou no podcast que pegou uma infecção pulmonar terrível naquelas gravações. Na cena,
A saúde dela estava desmoronando. Logo após a estreia visceral do seu documentário em 2023. Adivinha? Aquele diretorzinho infame teve a coragem de procurá-la. Olhando para o nome na tela, ela deixou tocar. Precisava medir o tom do áudio antes de sequer pensar em responder. No fim das contas, ele ficou falando sozinho. Eu me agarro à minha própria verdade com unhas e dentes. Lá no fundo, sei que se a minha convicção foi inabalável, é impossível que eu esteja errada. O mundo da moda fez tudo decolar de uma vez por todas. Em 1980, uma menina de míseros 14 anos quebrou paradigmas e conquistou a glória máxima, a capa da Vogue. Exatamente nessa mesma época, jogaram a garota aos leões numa campanha de jeans absurdamente polêmica. E foi lá que ela soltou uma frase na televisão que ficaria marcada na história para sempre. O roteiro a forçava a dizer que não havia absolutamente nada entre ela e a calça. A sociedade surtou, com razão. Que nojo moral era aquele de socar um diálogo tão adulto e provocativo na boca de uma criança de 15 anos? As grandes emissoras barraram o comercial na hora, mas cara, a censura só jogou gasolina na fogueira. Todo esse surto moral catapultou a menina para a estratosfera e transformou a grife num verdadeiro delírio cultural. Surfando nessa onda gigantesca, ela estrelou Amor Sem Fim em 1981. E lá estava ela de novo, imersa numa exploração pesada da sexualidade adolescente, feita sob medida para o olhar predatório dos adultos. A verdade nua e crua estava escancarada. Uma máquina corporativa monstruosa estava embrulhando uma criança para vender como se fosse uma mulher, enquanto a indústria inteira enchia os bolsos sugando a infância roubada dela. A obsessão do público era imparável. Eles a coroaram como a deusa adolescente das telonas por 4 anos seguidos, naquele intervalo insano de 1981 a 1984. Nos bastidores, quem dava as cartas era uma figura materna absurdamente castradora. Terry mandava e desmandava na vida da filha, passando a tesoura sem dó em cada roteiro, flash de câmera e bate-papo com repórteres. Mais tarde, a atriz expôs a cruz pesadíssima que carregou na alma, o desespero para resgatar a mãe afundada no vício. Aquele corre diário passava muito longe do glamour de Hollywood, ou da ganância por dinheiro. A parada era uma guerra diária e cruel, só para manter sua mãe viva, respirando neste mundo. Essa codependência doentia ficou escancarada quando a dupla estampou a capa de uma revista nova-iorquina lá em 1977. Quando a Barbara Walters colocou a Terry contra a parede por vender a própria filha como mercadoria, a desculpa da mãe soou patética. Rever essas fitas antigas hoje embrulha o estômago. Marmanjos disparando perguntas nojentas e predatórias para uma menininha. E a mãe ali, rindo de orelha a orelha. Quem deveria proteger falhou miseravelmente. Em vez de escudo, jogaram a garota num poço radioativo que deixou cicatrizes emocionais brutais e irreversíveis. A rota de fuga chamava-se Princeton. Chegando em 1983, ela deu uma cartada que deixou Hollywood inteira de queixo caído. Ela congelou a carreira gigantesca de modelo e partiu para a elite universitária. Com apenas 18 anos, ela estava desesperada para tomar as rédeas da própria vida. Depois de uma vida inteira sendo a marionete da mãe, a faculdade virou seu refúgio absoluto. Um canto para respirar, aprender e ser gente, não só uma máquina de fazer dinheiro. Daquele outono de 1983 até a formatura em 1987, ela ralou e conquistou o diploma em línguas românicas, focando pesado em literatura francesa e no italiano. Ela mergulhou de cabeça na vivência universitária, entrando de sola nas sociedades do Triangle Club e do Cap and Gown. Para esvaziar a mente, ela foi fazer cerâmica. Mais tarde, seu trabalho de conclusão de curso em 1987 dissecou a filmografia do cineasta Louis Malle. Só que, mal pegou o canudo. A revista Life teve a cara de pau de vazar seu histórico escolar todinho. Aí o New York Times jogou mais lenha na fogueira, publicando um artigo nojento questionando se ela merecia mesmo estar naquelas salas de aula de elite. Isso mostra o nível do sufoco. Era uma lupa cruel e ininterrupta em cima dela, mesmo quando ela só queria ser uma universitária comum. Ela até viveu um romance com o futuro ator Jim Kane por lá, brigando com unhas e dentes pela normalidade. Mas a sombra daquela infância roubada era um pesadelo implacável. Voltando para a arena. Pós-faculdade, ela teve a coragem de pisar de novo nos sets, descolando papéis menores no fim dos anos 80 e começo dos 90. Ela foi a estrela do filme da Brenda Starr, que saiu em 1989.
apesar de uma burocracia infernal ter prendido essa produção de 86 na gaveta. Depois de aparecer rapidinho nos Muppets em Nova York, ela arriscou no filme de aventura Sahara, mas a crítica simplesmente massacrou e não deixou pedra sobre pedra. A verdadeira volta por cima veio como estrondo em 1996, quando a NBC deu a ela a coroa da comédia Suddenly Susan. Vivendo uma jornalista de São Francisco dividida entre amores caóticos e muito trabalho, ela carregou esse sucesso nas costas por 4 temporadas, de 96 até os anos 2000. O timing cômico genial dela rendeu 2 indicações ao Globo de Ouro e uma vitória esmagadora no People's Choice de 1997 como melhor atriz revelação. Ela ainda roubou a cena numa participação histórica em Friends. Aquele episódio específico estourou os ponteiros e atraiu impressionantes 52,9 milhões de lares. Essa ponta sensacional deixou os chefões da emissora babando, o que praticamente garantiu a série própria para ela. Como a própria disse, é preciso injetar paixão no trabalho duro. Se você encara a arte só como um fardo horrível, o resultado fica medíocre. Aí entra na história a lenda do tênis Andre Agassi e o casamento relâmpago dos dois. Depois de engatarem um romance intenso com o fenômeno das quadras em 1993, o casal midiático finalmente subiu ao altar em 97. Olhando para trás, ela teve a clareza brutal de que o Agassi copiava exatamente o controle doentio da mãe dela, mesmo que na época ela não enxergasse um palmo diante do nariz. Devorado por uma insegurança patética por causa do sucesso dela na TV, o rancor dele explodiu. Num surto bizarro de ciúmes da fama da esposa, ele quebrou os próprios troféus de Wimbledon até virarem pó. Esse laço quebrado foi por espaço em só 2 anos, acabando de vez em 99. Ela sacou de forma brilhante que seu subconsciente buscou aquela velha autoridade destrutiva, até ela finalmente chutar o balde e conhecer o Chris Hench. Apresentado ao roteirista em 1999, trocaram alianças em 2001. Essa relação firme e poderosa era baseada em parceria de verdade e numa admiração absurda de ambas as partes. Loucos para serem pais, ela enfrentou como uma guerreira a tortura física e emocional da fertilização in vitro. O milagre nasceu em 15 de maio de 2003. Uma menininha linda, a Rowan. Só que a tal da alegria mágica passou longe. Em vez disso, um tsunami aterrorizante e sufocante de puro desespero arrastou a atriz para o fundo do poço. Ela travou uma guerra contra um buraco negro paralisante que é a depressão pós-parto, sofrendo com visões aterrorizantes e zero conexão emocional com o próprio bebê. Entrando em cena, um médico com muita empatia deu o diagnóstico certeiro e começou um tratamento que salvou a vida dela, puxando a estrela de volta para a luz. Lá por 2005, ela transformou todo aquele inferno no seu livro de memórias brutal, Down Came the Rain, escancarando a realidade cruel da saúde mental materna. Sentada no sofá da ópera, ela jogou tudo no ventilador sobre sua luta psiquiátrica, iluminando um problema silencioso que devasta mães no mundo todo. E aí veio o episódio revoltante com Tom Cruise. No segundo em que ela teve peito de falar sobre a própria sobrevivência e os remédios que a salvaram, tomou uma rasteira suja e totalmente gratuita do astro de Hollywood. Empurrando as crenças da cientologia goela abaixo do público no Today Show em maio de 2005, Cruise foi de uma arrogância absurda, atacando a atriz em rede nacional só por ela ter buscado ajuda psiquiátrica. Ele debochou da carreira dela com uma crueldade ímpar e vomitou absurdos perigosos de que correr todo dia e tomar vitamina curava a depressão, tratando a militância vital dela como algo irresponsável. Se recusando a baixar a cabeça, ela deu o troco com um artigo sensacional no New York Times chamado War of Words, bem no dia 1º de julho de 2005. Ela bateu o pé, peitou a situação e deu um corte monumental. Mandou o cara voltar a caçar ETs de mentirinha. Foi uma alfinetada genial no filme dele que estava nos cinemas e na sua religião. A sociedade comprou a briga dela em peso. Com o rabo entre as pernas, o grandalhão do cinema precisou bater na porta dela em 2006 para pedir desculpas olhando nos olhos. Ela engoliu as desculpas dele com classe e assistiu de camarote a imagem do ator derreter, enquanto se erguia como uma heroína intocável e gigante na luta pela saúde mental das mães. Com a chegada da segunda filha, Greer, em 18 de abril de 2006, ela peitou a maternidade sem medo dessa vez, montando um exército médico para barrar qualquer recaída no escuro. Brilhando intensamente depois disso, ela continuou sendo uma máquina na televisão durante toda a década de 2000 e depois pelos anos 2010. Ela entregou tudo protagonizando o drama Lipstick Jungle na NBC, vivendo a Wendy Healy de 2008 a 2009. Avançando para 2017,
ela destruiu tudo num arco dramático e super pesado em Law and Order, SVU, logo na gigante 19ª temporada. Emprestando sua voz inconfundível para as animações e tomando conta de vários sets de cinema, ela tomou as rédeas da própria história de novo, colecionando papéis de executivas geniais e superpoderosas. A escrita não parou por aí. Em 2015, ela botou no mundo Havia uma Garotinha, um livro visceral sobre sua mãe, dissecando sem filtros aquela dinâmica absurdamente tóxica com a Terry, que havia falecido em 2012. Ela escancarou o pesadelo que foi ser tratada como mercadoria na infância. Imagina a dor de ter o amor da própria mãe condicionado ao lucro. Já em 2023, o documentário avassalador Pretty Baby parou o Festival de Sundance antes de chegar de vez no streaming em abril. Com direção genial da Lana Wilson, a mesma mente brilhante por trás daquele documentário íntimo da Taylor Swift, essa obra colocou o dedo na ferida daquela fama precoce e dos abusos bizarros que ela precisou engolir. É revirar o estômago. A gente é obrigado a assistir marmanjos assediando uma Brooke ainda adolescente ao vivo, em rede nacional. É um soco no estômago da nossa sociedade doente, que a usou como vitrine, enquanto finalmente deu a ela o direito de gritar as dores reprimidas. Rompendo o silêncio, ela teve a coragem absurda de relatar a violência imposta por um peixe grande de Hollywood. Após um jantar de negócios, o cara simplesmente cruzou todos os limites no quarto do hotel. Em estado de choque, o cérebro dela apenas apagou. Ter segurado essa barra sozinha por décadas e depois abrir o jogo fez desse relato a maior estreia já vista na plataforma. A verdade dela jogou gasolina no debate, expondo como o sistema tritura os jovens, a podridão dos estúdios e como a justiça ainda engatinha nisso tudo. Na frente das câmeras, as duas filhas dela mandaram a real. Nunca assistiram aqueles filmes polêmicos do passado e não têm a menor intenção de dar o play. Ao fim desse relato de quebrar o coração, a filha mais velha foi categórica. Toda mulher no mundo tinha a obrigação de assistir a isso. A parada é tão brutalmente honesta, mostrando aquela garra insana que a mantém com os pés tão firmes no chão hoje. Em 2024, ela assumiu a presidência do maior sindicato de teatro com sangue nos olhos, virando a maior defensora dos atores de palco no país. Assumir esse peso a jogou direto na linha de frente das batalhas sindicais, brigando com unhas e dentes pelos direitos básicos da classe. Lá em outubro de 2025, ela comprou briga para valer para exigir justiça aos artistas de um restaurante hypado, comandado por aqueles figurões da animação. Naquele mesmo ano, ela estourou como protagonista de um sucesso estrondoso no streaming, dividindo a tela com outro ícone que a gente ama. Agora ela segura as rédeas da própria vida. Ela desenha a própria história e manda a pressão de ter que dizer sim para tudo pro inferno. Sem medo de inovar, ela lançou um projeto revolucionário de bem-estar, usando sua veia empreendedora para quebrar todos os tabus sobre a saúde da mulher. Como uma verdadeira guerreira, ela faz a mulherada entender que envelhecer é um poder, e não uma guerra inútil contra o espelho. E não tem papas na língua. Ela massacra a hipocrisia da indústria e detona essa cobrança doentia de juventude eterna. Hoje em dia, o porto seguro dela no meio desse caos maravilhoso é em Manhattan, onde vive com o maridão de anos e as duas filhas incríveis. Com mais de 100 obras no currículo, livros onde rasgou a própria alma e um domínio absoluto nos palcos, o peso da arte dela é fora do normal. Tijolo por tijolo, ela construiu um legado poderoso, que ofusca completamente e cala a boca daquelas imagens controversas de uma infância que foi roubada dela. Um baita choque de realidade. Olhar para o passado dela obriga a gente a engolir a seco que uma criança inocente passou por coisas que, hoje em dia, dariam cadeia para muito executivo. Muito canalha passava pano para isso disfarçando de arte e ossos do ofício, mas é inegável que a própria mãe carrega a maior parcela de culpa por essa escuridão. Sendo mãe e empresária ao mesmo tempo, a Terry só tinha olhos para os holofotes e para o dinheiro, cagando completamente para a saúde mental da própria filha. Mas olha, a Terry não fez o estrago sozinha. Cineastas, chefões de estúdio, galera da câmera, marketing, diretores de revistas, figurões da TV, toda essa corja lucrou, sorrindo em cima de uma garota vulnerável. E não se enganem, todo mundo ali sabia exatamente o que estava rolando. Esses abutres encheram os bolsos de dinheiro e saíram ilesos, jogando no colo da Brooke a bomba de ter que consertar sozinha uma mente despedaçada pelo trauma. Passaram décadas fingindo que aquele filme problemático do Louis Malle era arte profunda. Mas bastou ela virar mãe de meninas para essa grande mentira desmoronar na cabeça dela. O choque de lucidez trouxe uma constatação brutal. Não existe consentimento infantil para absurdos.
não importa se parecem maduras ou se tem um pai empurrando a situação goela abaixo. O documentário de 2023 devolveu o megafone para as mãos dela, dando um basta na palhaçada de estranhos tentarem reescrever a sua história. Diante das câmeras, ela escancarou como teve que fragmentar a própria mente só para não enlouquecer e sobreviver àquele inferno. Ela se via apenas como uma operária. Interpretava, pegava o cachê e desligava do mundo. Essa frieza toda foi a armadura desesperada que o cérebro criou contra abusos terríveis. Pensa bem, aquela criancinha nunca pediu para ser estrela. Os flashes já cegavam a garota muito antes de ela dar os primeiros passinhos. A imagem dela foi empacotada e leiloada por uma mãe doente, que usou o próprio sangue para bancar o estilo de vida luxuoso que tanto cobiçava. Enquanto isso, a engrenagem nojenta de Hollywood aplaudia e bancava essa atrocidade só porque o lucro fácil falava muito mais alto. Mas o verdadeiro plot twist é que ela venceu. Ela foi atrás de se formar e construiu do zero uma carreira onde ela, e só ela, dá as cartas. O casamento, formar uma família foda, lançar livros e lutar pela saúde feminina foram os degraus para ela finalmente tomar as rédeas da própria verdade. Indo muito além daquela garota vitimizada, ela virou um escudo para vítimas de trauma. Uma gigante na saúde mental materna e o terror absoluto do etarismo lixo da indústria. Hoje, a trajetória dela é aquele alerta vermelho bizarro do estrago absoluto que fica quando os adultos lavam as mãos e jogam a inocência aos leões. Esse relato tacou fogo na discussão sobre jovens no meio artístico, a urgência de impor limites e o cinismo nojento de chamar de liberdade criativa o que na real é puro abuso. Mais do que isso, serviu como um belo de uma corda para a vida para os fãs de todo canto. A menina trancada naqueles pôsteres icônicos pagou um pedágio emocional que ninguém consegue nem imaginar. De musa na pré-adolescência a um ídolo jovem polêmico, virando depois acadêmica de elite, estrela de comédia, guerreira da saúde materna e líder sindical. Essa lenda praticamente viveu dezenas de encarnações sendo dissecada pelo público. Jogada no batente com míseros 11 meses de vida, a mulher de 59 anos hoje é dona da própria história, batendo no peito sem pedir desculpas. Desde aquele primeiro filme cabuloso até o livro recente que expôs todas as feridas, a trajetória dela é uma verdadeira aula magna de sobrevivência e garra. Tudo isso prova um processo profundo de cura e a retomada brutal daquela essência que a mídia tentou arrancar dela para todo sempre. Ficou arrepiado com essa história de superação absurda? Então já esmaga o botão do like e se inscreve no canal para a gente continuar desenterrando os segredos mais sinistros do showbiz. Como você acha que a indústria deveria blindar essas crianças nos estúdios hoje em dia? Solta o verbo e deixa sua opinião sincera aqui nos comentários.